Erased Volume 8, a duzentésima quadragésima, não, tricentésima quadragésima HQ que eu tô lendo para o desafio 365 HQs de 2019. Ou seja, depois dessa, faltam apenas 25 para terminar essa minha saga aí que eu comecei no dia 1º de janeiro. Bem, esse aqui não é o último volume da série Erased, que vai até o volume 9. No entanto, é como se fosse o último volume sim de fato, porque todo o desfecho do mangá ocorre aqui. Como eu tinha dito no vídeo sobre o volume 7, o volume 7 parecia muito assim estabelecer o lugar do conflito final entre o protagonista e o vilão, que é o professor dele, e o Satoru, que é o protagonista, que consegue voltar no tempo e altera as coisas do passado, e quis prender esse vilão aí que estava assassinando criancinhas na cidade dele e tudo mais. Depois de alterar o passado e mudar a vida dele toda, coisa que ele nunca tinha conseguido fazer, e acabar entrando em como resultado disso, acabar entrando em um coma e perder 15 anos da própria vida, ele percebe que o assassino ainda estava solto, que provavelmente estava atrás dele, e por isso ele começa a fazer movimentações para conseguir derrotar e capturar o assassino de uma vez por todas, junto com o amigo dele, Kenya, e o Sazawara, que era um jornalista amigo da mãe dele. Depois que é organizado o evento, uma espécie de gincana, churrasco, dia de folga, como se fosse um piquenique num parque, para o pessoal que estava internado em um hospital, no hospital onde o Satoru tem vivido, né, durante há muitos anos. O Satoru sabe que o assassino está atrás dele, e o assassino quer que o Satoru saiba disso, deixa pistas disso, porque para ele enfrentar o Satoru novamente, ou pelo menos enfrentar o Satoru pela primeira vez, já que agora o Satoru está adulto, não é mais uma criança, se tornou uma espécie de obsessão para ele, e algo que ele não sabia que queria, mas percebe que é isso que ele queria por todo esse tempo, que finalmente finalizar o Satoru, que foi a única vítima que conseguiu escapar, digamos assim. E nisso o Satoru começa a se organizar para prender esse assassino, sabendo quais métodos ele vai utilizar e tentando frustrar o outro para conseguir cada um fazer o que conseguir derrotar o seu inimigo, digamos assim. São umas sequências bem Death Note, digamos assim, mas menos exageradas no sentido de genialidade dos personagens. E esse volume eu diria que consegue trazer um desfecho muito legal, muito, muito legal mesmo, para esse conflito entre os dois personagens, em que um tenta capturar o outro para prender e o outro para matar. E eu gostei das coisas que o autor foi fazendo. Esse volume passa quase todo, né, durante esse momento no parque, e depois tem um breve epílogo, digamos assim, ó, dessa distribuição. Essa parte mais grossa aqui é o momento no parque, onde tem o confronto dos dois personagens, e depois o epílogo aqui no finalzinho. E eu curti como fez esse tira-teima. Eu acho que o autor conseguiu criar um ritmo bom e se focar nisso, em uma quantidade boa de páginas, dedicar uma quantidade boa de páginas para esse desenlace. Em relação ao tamanho do mangá como um todo, eu acho que o autor conseguiu colocar bem aqui o enfoque desse. Foi uma boa ideia colocar o enfoque desse volume quase todo nesse desfecho, porque como posso dizer, a resolução de tudo que foi colocado no mangá, de todos os conflitos que foram levantados no mangá, de todas as questões que foram levantadas no mangá, tudo vai construindo esse momento, e precisava ser uma parada duradoura, precisava ser uma parada grandiosa, digamos assim. E eu acho que o autor consegue fazer isso. É claro que outros mangás eles fazem isso em menor ou maior medida, mas eu senti, e alguns acabam sendo muito extensos, como por exemplo batalhas finais de Naruto, que duram vários e vários volumes. Mas aqui eu senti que foi tudo bem na medida do necessário, da quantidade de páginas, da quantidade de esforço que o autor colocou, e ficou realmente legal, sem parecer um negócio muito extenso, prolongado e nem muito condensado, que também muitas vezes é um problema, porque quando muitos autores acabam chegando no final e fazem as coisas rápidas, e a coisa não fica parecendo com o peso que deveria, com a atenção que deveria. Mas eu senti que o Kei Sambi
inclusive eu percebo que eu nunca tinha mencionado ainda o nome do autor aqui, ele soube fazer muito bem essa questão. E, na verdade, é uma coisa que eu venho sempre elogiando, né? Que em questão de ritmo, em questão de, é, do progresso do personagem em si, o autor é muito bom, embora um pouco ruim em outras coisas, como fazer mistério no vilão e toda essa parte de investigação, o autor é ruim. Mas enquanto um mangá para mostrar o passo a passo de como o protagonista vai se desenvolvendo, como ele vai mudando, como ele vai entendendo a condição dele de alguém que voltou no passado, está no corpo de criança, com a oportunidade de consertar problemas pessoais da vida dele e coisas que aconteceram no passado que ele foi impotente para resolver. Eu acho que o autor se sai muito bem e acabou que foi um mangá que eu fiquei muito grato por ler. Foi uma aposta que eu fiz, que volta e meia eu vejo uns mangás assim diferentes que eu não tinha ouvido falar, que tem uma proposta assim que parece diferente, mas sem ser um negócio muito zoado. Eu detesto mangá zoado, por isso eu acabo detestando a maioria dos shonens, de battle shonens. É, eu fiz algumas apostas desse tipo de mangá nos últimos tempos. Erased foi um deles. Eu comecei a comprar, comprei tudo antes de ler e foi uma aposta que valeu a pena. Fiquei muito grato pela leitura e eu recomendo mesmo. É, é um mangá que talvez até quem não curte tanto mangás acabe gostando, porque ele tem poucos tropes de mangás, eu diria, embora o traço seja completamente mangaquizado, até mais mangaquizado do que muitos, porque os olhos dos personagens são meio estranhos, eu diria, difícil de pegar, de, de se acostumar com os olhos que os personagens têm. E também a edição que a JBC fez está muito boa, os tons de preto ficam bons nesse papel, a impressão está realmente legal. E no fim das contas, uma série que eu acho que vale muito a pena ser lida. Como eu falei, o mangá tem 9 volumes aqui, eu tentei completo em 9 volumes. Não sei se dá pra ler. E esse aqui foi o oitavo e trouxe o final do mangá, então eu não faço ideia do que vai ter no nono. Eu, realmente, talvez alguma coisa alternativa, ou não sei, ou vá mostrando o futuro do personagem ainda mais, mas seria estranho porque ele termina num ponto que parece realmente um final e que você olha assim, tipo, oh, poxa, então Satoru talvez tenha alguns instantes de felicidade, talvez ele esse percurso todo ele chegou nesse ponto aqui que inclusive é mais avançado do que quando o mangá começa, que termina um último capítulo em 2012 com os epílogos de o que aconteceu com os mangá, com os outros personagens, e termina aqui com o Satoru com um sorrisão muito feliz, aparentemente, digamos assim, encantado e falando, o futuro é um papel em branco, como se, eu consegui alterar o passado e para mudar o meu presente, mas e não conseguir nada para mim, digamos assim, só para os outros, mas o futuro, eu estou no presente e o futuro ainda pode ser reescrito, mesmo que eu não saiba como vai ser, porque ele é uma folha em branco ainda. E eu curti esse desenlace do mangá, esse final, e gostei. Gostei de como terminou. Eu não faço ideia de como vai ser o volume 9, realmente não tenho ideia nenhuma. E eu vou estar lendo aí, eventualmente, em breve, para ver como vai ser essa parada. Porque, de fato, não sei, não faz nem sentido ter um volume 9 do jeito que a coisa foi tão bem amarrada aqui nesse volume 8, tão bem fechadinho. Mas vamos ver aí como é que vai ser esse volume 9. Mas por enquanto eu vou ficando nessa. Esse meu vídeo tá muito enrolado, eu tô me perdendo bastante das coisas que eu tô falando porque eu novamente madruguei. Tenho madrugado uma vez por semana para adiantar coisas, inclusive vídeos, mas é a vida. Então, até o próximo vídeo que será sobre X-Men Red Volume 2. E até a próxima.